Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nesse domingo, dia 11 de abril de 2021, para mais um culto online, obedecendo às determinações do governo de não termos as reuniões presenciais, mas esperando que Deus possa mudar essa situação em breve, que possamos estar juntos presencialmente novamente. Começo esse culto celebrando o comando de Deus sobre as nossas vidas e lendo o Salmo 146 na Bíblia Mensagem. Veja bem o que ela diz aqui. Aleluia! Ó minha alma, louve o Eterno. Por toda a minha vida louvarei o Eterno, entoando canções ao meu Deus enquanto viver. Não confie sua vida nas mãos de especialistas que não sabem nada da vida de salvação. Os homens não preenchem esse requisito. Quando eles morrem, seus projetos morrem com eles. Em vez disso, busque a ajuda do Deus de Jacó. Ponha sua esperança no Eterno e conheça a bênção de verdade. O Eterno fez o céu e o solo, o mar e todos os peixes nele. Ele sempre cumpre o que promete, ele defende o injustiçado, ele alimenta o faminto. O Eterno liberta os prisioneiros, dá visão aos cegos, levanta os que caíram. O Eterno ama os bons, protege os estrangeiros, favorece os órfãos e as viúvas, mas não perde tempo com os ímpios. O Eterno está no comando sempre. O Deus de Sião é Deus para sempre. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus que está no comando sempre. E continuamos a louvar ao nosso Deus com o grupo de música da CMC. Vem, sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história,
hoje, sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou fome, será perseguição, tristeza ou dor. Mas eu estou bem certo que nada nesse mundo, passado nem futuro, perigo ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai. O amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em todas essas coisas que nos abalam, sou mais que vencedor pelo Senhor. Nem vida, morte ou mal, ou qualquer coisa nos pode separar do amor de Deus. Mas eu estou bem certo que nada nesse mundo, passado nem futuro, perigo ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai. O amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como é bom louvarmos a Deus com essas canções tão inspiradas, não é mesmo, irmãos? E agora nós vamos interceder por aqueles que estão enfermos. Se você tem alguma enfermidade aí agora, receba essa oração da igreja que vai ser feita através do nosso irmão Éder Garbellini. E logo após, o nosso missionário Geraldo Cremonese, que está lá em Portugal, vai interceder pelos nossos líderes, pelos líderes da igreja e pela comunicação e missão cristã. Acompanhe a oração com seus améns e com muita fé,
porque Deus está ouvindo a oração do seu povo. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Hoje nós vamos orar pelos enfermos e se você aí que está nos assistindo tem algum pedido, algum nome, alguma pessoa, um familiar, um próximo que queira incluir nessa oração, faça isso agora e vamos juntos em comunhão, em concordância, clamar a Deus pela cura desses nossos queridos, em nome de Jesus. Pai amado, nós nos reunimos, Pai, em concordância, em oração e no poder do nome de Jesus, clamar a Ti, Senhor, pela cura, Pai, pela cura. O Senhor é que pode curar tudo, meu Pai. Nunca houve nada que o Senhor não pudesse fazer ou mesmo curar. Pedimos agora, Senhor, para todos aqueles que se encontram enfermos das nossas comunidades, aqui no Brasil e também ao redor do mundo, que o Senhor estenda a Tua mão agora de cura, Senhor, e eles possam ainda hoje sentir, Pai, perceber no seu físico, Senhor, a melhora, sentir a melhora de ânimo, sentir, Pai, o progresso na sua cura para aqueles que estão acamados e que o Senhor realmente, Pai, traga todo o restabelecimento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Desde uma simples dor de cabeça, Senhor, a aquelas que estão internadas nos hospitais, em UTIs, como o nosso querido irmão Arlindo, Pai, o nosso pastor Arlindo, que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida dele e também todos aqueles, Pai, que se encontram na mesma situação. Traga a Tua cura, nós clamamos em concordância, Pai, ligamos aqui na terra a cura do Senhor, Pai, no nome de Jesus, Senhor. E já agradecemos pela resposta dessa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar pela nossa igreja, pela CMC? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque através desta igreja, cada um de nós, nesse tempo que aqui estamos, temos sido pastoreados, temos sido alimentados. Obrigado a Deus pelos excelentes exemplos que nós temos na nossa liderança. E eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, como CMC, como liderança e como membros dessa igreja, a Tua igreja, onde o Senhor é aquele que pastoreia, usando os líderes, usando o testemunho, os exemplos de cada família. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem algo para nos ensinar, mesmo nesses dias difíceis. Cuida, Senhor, da nossa liderança. Cuida, Senhor, para que todos possam estar supridos na sua saúde, supridos, ó Deus, nas suas necessidades básicas. E cada líder possa, Senhor, ter, quem sabe, uma experiência nova nesses dias com o Senhor. Que nós, nesse momento de isolamento, de separação, de impossibilidade de estarmos mais perto, com essas proibições todas, o Senhor possa agir de uma forma especial, ajudando a cada um a buscar o Senhor na intimidade do seu quarto, a buscar um enchimento do Espírito Santo, a ter novas revelações. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a pastorear as Tuas ovelhas, aquelas que o Senhor colocou nas nossas mãos, que ninguém fique, Deus, isolado, que nós possamos ter percepção espiritual daqueles que são mais necessitados, que nós usemos os meios, as mídias, para estarmos ligados às pessoas e, se for necessário, possamos visitá-las, possamos, ó Deus, estar mais perto das casas desses irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber quais são aquelas pessoas que estão com propensão a se desgarrar, a se isolarem, a se desviarem do caminho, Pai. Nos ajuda a deixar, às vezes, as 99 que estão firmes para cuidar daquela que está perdida, que está desviada. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, dessa igreja, para que ninguém se perca nesse tempo de pandemia, que ninguém, ó Deus, possa largar a Tua palavra, o evangelho da salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos clamar para que o Senhor possa operar sobre esse ministério, seja em Bauru, seja todas as congregações que estão ligadas à CMC, no Ministério Translocal, Transcultural, mas que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos permanecer firmes, inabaláveis,
porque nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, e a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias. E, Pai, nós queremos sentir essa presença, queremos realmente pedir que o Teu Espírito Santo possa operar de uma maneira especial e possa agir, cuidando, Deus, de cada pessoa, de cada irmão, para que no final nós possamos glorificar o Senhor, por vermos que todos estamos juntos, que todos estamos perseverando e que todos, ó Deus, vamos passar pela prova e vamos vencê-la em Teu nome, Pai. Eu abençoo, Deus, a CMC Bauru, desde a sua liderança até toda a membresia, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito possa trazer conforto, possa trazer consolo, possa trazer revelação, espírito de sabedoria, para que nós passemos por essa tempestade e possamos, ó Deus, chegar do outro lado e glorificar o Teu nome pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Abraço, irmãos. O Geraldo nos contou que lá em Portugal eles estão na expectativa de um desconfinamento gradual e não voltar para essa situação tão severa pelas quais eles têm passado ali. Pede a nossa oração por isso. Que Deus abençoe aquele grupo, dê sabedoria ao Geraldo, à sua esposa Kátia, e possa fazer com que as coisas possam se normalizar muito em breve, que eles possam se reunir novamente de forma presencial. Deus abençoe Geraldo, Deus abençoe Portugal. Abra o seu coração agora, porque nós vamos ouvir a mensagem que Deus tem para nós através do pastor Marcos, que vai falar numa passagem em 2 Timóteo, que nos diz para que quando a situação estiver complicada, para não desanimarmos, mas encorajarmos os outros também, assim como Jesus fez. Abra o seu coração e receba a palavra de Deus. Bom dia a todos. Vamos conversar hoje sobre o texto do apóstolo Paulo que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até 18. Vamos ler esse texto. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Uma pesquisa divulgada pela BBC mostrou que o Brasil é o país que mais tem sofrido com a solidão neste período de isolamento social por causa da pandemia do Covid-19. O Instituto Ipsos consultou 23 mil pessoas em 28 países de 23 de dezembro do ano passado a 8 de janeiro desse ano. No Brasil foram 1.000 participantes. 50% relataram sofrer solidão, muitas vezes, frequentemente ou sempre. A Turquia ficou em segundo lugar com 46% e depois os indianos
e os sauditas com 43%. Os que relataram sofrer menos com solidão foram os holandeses, 15%, e os japoneses, 16%. 52% dos brasileiros disseram que o sentimento de solidão cresceu nos últimos 6 meses e 23% acham que isso deve afetar a saúde mental no futuro. Diante dessa realidade que apresentei e do texto que lemos, a pergunta que faço é a seguinte: como superar a solidão? Porque a solidão é um sentimento devastador. Não depende da condição financeira, beleza ou de número de pessoas ao seu redor, mas do relacionamento que nós temos com essas pessoas. A verdade é que todo mundo passa por isso, ou vai passar, em alguns momentos da vida, por motivos diferentes. Às vezes nós preferimos ficar sós, mas em outras somos empurrados para essa solidão, como tem acontecido nessa pandemia. Jesus sabe do que estamos falando. No jardim do Getsemane, antes dele ser crucificado, seus amigos dormiram em vez de orar. Depois fugiram quando os soldados chegaram. Pedro, o intrépido, o negou 3 vezes. Ao levar na cruz os pecados da humanidade, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Esse texto está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava numa prisão em Roma. Esse capítulo 4 é um desabafo a um amigo, um retrospecto de vida, onde Paulo escolheu falar de alguns problemas que o marcaram: separação forçada, oposição, rejeição por parte de pessoas próximas, e qual a direção que ele escolheu seguir diante desses acontecimentos. Timóteo era um discípulo amado, amigo, fiel, mais jovem que Paulo, que o apóstolo queria ter por perto o mais rápido possível, pois ele sabia que a morte se aproximava. O avançar da idade o apressava a passar as suas recomendações. E os 5 primeiros versículos deste capítulo trazem um incentivo de Paulo para Timóteo a anunciar a palavra sempre, independentemente das circunstâncias, porque chegaria um tempo, um momento em que as pessoas não suportariam o evangelho do reino de Deus e buscariam novidades, coisas que as agradassem, andariam atrás de grandes mestres. Timóteo, faça o que eu não posso, proclamar a palavra. Eu estou preso, mas a palavra não. Paulo já havia dito isso no capítulo 2 desse mesmo 2 Timóteo. Versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo sabia que o seu tempo era curto, que poderia ser martirizado em breve por Nero, como um sacrifício de bebida, como faziam os pagãos. Ele faz uma alusão a essas festas que ocorriam. No caso, o derramar de sua vida seria uma oferta para Deus. E a tradição conta que foi exatamente isso que aconteceu. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Mas antes, ele escreveu a Timóteo. E aí, Paulo faz uma autoanálise. Comenta sobre o seu ministério de modo positivo. Como que dizendo: estou encarcerado. É verdade, mas sei que isso é consequência de eu ter feito as coisas corretas, de eu ter cumprido as ordens que recebi do meu Senhor. E aí vem os versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A recompensa de
toda essa dedicação, de toda essa entrega, viria do próprio Deus, não só para ele, mas para todos que mantêm essa esperança de encontro final e definitivo com Cristo. E a carta poderia terminar aí, em alta. Mas, a partir do versículo 9, Paulo expõe sentimentos que nós, como seres humanos, enfrentamos. Encontramos indícios do apóstolo reagindo contra algumas situações que poderiam empurrá-lo para a solidão. Primeiro, ele pediu ajuda. Versículo 9. Procure vir logo ao meu encontro. Com rapidez, com agilidade, porque ele se sentia praticamente sozinho, sem os seus melhores amigos. Paulo, que apreciava estar com as pessoas, que vivia sempre rodeado de companhia, experimentava a distância, o afastamento da sua família na fé. E o que ele poderia fazer era escrever cartas que demoravam para serem entregues. E ele falou 2 vezes a Timóteo para vir logo encontrá-lo. Essa, do versículo 9, e depois no 21. Venha antes que o inverno chegue. Olhe, se apresse. Eu quero muito, eu preciso te ver. E a gente não sabe o que vai acontecer. Não é fácil estar longe de quem a gente gosta, de pessoas que nos alegram e confortam. Paulo até cita nesse mesmo versículo 21 outros irmãos que estavam com ele em Roma. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia, mas que pareciam não ter a ligação, a profundidade de relacionamento desses que o acompanharam em algumas de suas viagens missionárias, como seria natural. Isso sem contar algumas decepções na caminhada. Versículos 10 a 12. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Portanto, o apóstolo chega a dizer que só Lucas tinha permanecido. Outros 3 foram atender a obra missionária. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia e Tíquico para Éfeso. E um o abandonou e foi para a Tessalônica, Demas, seduzido pelo sistema deste mundo, segundo está registrado na carta, sem mais detalhes. Paulo pediu até para Timóteo trazer Marcos com ele, o mesmo com quem teve problemas numa das viagens missionárias, Marcos, parente de Barnabé. Agora reconciliados, ele reconhece como Marcos poderia ajudá-lo no ministério. Versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Interessante que ele demonstrou estar precisando não só de um contato pessoal, de proximidade, de gente, mas também suprir suas necessidades físicas e sentimentais. Pediu a Timóteo uma capa para proteger do frio, da umidade, exatamente aquela capa que estava na casa em Troade. E os livros, não no formato como temos hoje, mas rolos de couro ou papiro e pergaminhos que eram feitos com peles de animais. Esses livros trariam um certo conforto emocional e contribuiriam para os seus estudos. Então, em primeiro lugar, para combater essa possibilidade de solidão, Paulo pediu ajuda. Segundo, ele abriu o coração. Versículos 14 e 15. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Nesse bate-papo com o amigo Timóteo, Paulo falou de situações passadas que o marcaram. Contou o seu ponto de vista da história. Não escondeu a dor
e o sofrimento por sofrer ataques pessoais de um tal de Alexandre, o ferreiro. Paulo estava sendo atacado duramente. Não sabemos com certeza o que esse homem fez. Talvez tenha difamado o nome de Paulo ou mexido com a sua reputação, sua autoridade apostólica. De qualquer forma, era uma oposição vigorosa na tentativa de atrapalhar o ministério. E o versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Paulo se lembrou, inclusive, que em uma de suas audiências, tempos atrás, nenhum irmão compareceu. Mas nem por isso ficou ressentido, que isso não lhe seja cobrado, porque o ressentimento apenas nos torna mais solitários e ergue uma parede ao nosso redor. Terceiro lugar, Paulo reconheceu a presença de Deus. Versículo 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Ele conseguiu identificar a ação do Senhor nessa situação difícil que enfrentou. Deus não saiu de seu lado. Essa percepção foi confirmada no sentido de atenção, cuidado, proteção. Onde está o Senhor quando pensamos que estamos sozinhos? Perto de nós, Jesus disse: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, 18. E além disso, temos o Espírito Santo, que é Deus, morando, habitando em nós. Não há lugar onde Deus não esteja, como entendeu Davi. A comunhão como um tremendo antídoto contra a solidão. Quando estava numa caverna, perseguido pelo rei Saul, voltou seus pensamentos para o alto. Para onde posso me afastar da tua presença? Se subir ao céu, lá estás. Em qualquer lugar da terra, tu estás. Não posso escapar de ti. Não só a presença de Deus foi percebida por Paulo na primeira parte desse versículo 17, mas também o reconhecimento de que as forças que ele encontrou, que ele recebeu, tiveram como fonte o próprio Deus. Assim, tornou-se possível suportar todas as adversidades e avançar. 4. Paulo concentrou-se em outras pessoas. Ainda o versículo 17. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Em vez de olhar para si, olhou para os outros. O seu ministério era voltado aos gentios, servi-los apresentando o amor de Cristo. Ajudar as pessoas, tirar o foco de nós mesmos é abençoador. Muitas vezes somos curados neste processo. Fomos chamados para construir pontes. Assim como Paulo, dar, distribuir amor, em vez de ficar esperando. E isso libertou totalmente o apóstolo de qualquer sentimento de autocomiseração. Ele se encheu de um ânimo novo para enfrentar as agruras daquele julgamento que ele estava passando e renovar a esperança para tudo que ainda viria. Paulo contou que foi liberto da boca do leão. Ao que tudo indica, se referia ao julgamento prosseguir e ainda não ter resultado numa condenação definitiva como culpado. Além disso, como cidadão romano, ele não poderia ser atirado aos leões no anfiteatro. Portanto, ganhou tempo para prosseguir servindo ao Senhor. E o versículo 18, que é o último desse tempo que estamos passando juntos aqui, refletindo nessa palavra de Paulo, 2 Timóteo 4, agora o versículo 18. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo
para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui, a confiança renovada nos cuidados de Deus contra toda a ação maligna, ação das trevas, da expectativa da salvação, da plenitude da vida eterna. Tudo mais ficou para trás. Paulo sozinho? Jamais. Quando os sentimentos apontaram para uma crise de solidão, a reação veio. Conclusão. E você? Está se sentindo sozinho? Sozinha? Essa solidão tem te machucado nesses dias? A pesquisa que eu apresentei no começo dessa mensagem mostrou que 50% dos brasileiros sofrem solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre nesta pandemia. Você está entre metade da população brasileira que se sente assim? E o que vai fazer? Como vai reagir? Alguns se viciam em trabalho, ainda mais nesses tempos de home office. Outros em remédios, drogas, em sexo, em pornografia, em consumismo desenfreado, álcool, jogos, séries de televisão. Ou não vai fazer nada, esperando tudo isso passar. Resista à tentação de ficar parado, de não fazer nada. Paulo pediu ajuda. Paulo pediu ajuda ao seu melhor amigo. Vem, Timóteo, vem logo, traz a minha capa, meus livros. Que tal entrar em contato com alguém de sua confiança ainda hoje? Se você não pode estar junto presencialmente, mande uma mensagem, um telefonema. Use a tecnologia para se aproximar dos verdadeiros amigos, para falar, para gritar. Paulo abriu o coração sobre situações negativas da sua vida que talvez lhe causassem desassossego, incômodo. Não esconda o que te aflige. Conte as suas incertezas, inseguranças, sua falta de paz. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, como diz lá em Tiago, nós somos curados. Paulo também reconheceu a presença de Deus ao seu lado, ajudando em todas as situações difíceis, fortalecendo a prosseguir. E com isso, ele tirou os olhos de si mesmo e se concentrou em outras pessoas. Até morrer decapitado, cumpriu o seu ministério. Morte física, vida eterna, como cria e pregava o apóstolo. Esse Jesus, que entende o que é solidão, se importa comigo e se importa com você e quer nos ajudar a superar esse sentimento negativo. Volte-se agora para Ele em oração. Vamos clamar a Deus juntos. Senhor, me ajude a reagir contra esse sentimento que muitas vezes tem me dominado. Por mais que esse isolamento social seja uma realidade nos nossos dias, eu desejo ser renovado pelo Teu Espírito. Reconheço a Tua presença constante em minha vida, ao meu lado, em momentos difíceis como este. E peço que me dê forças para olhar para os solitários que estão ao meu redor e abençoá-los como eu estou sendo abençoado agora, em nome de Jesus. Um bom domingo para todos nós. Amém. Que essa palavra possa penetrar profundamente no nosso coração para produzir fruto e para que possamos enfrentar toda a dificuldade nas nossas vidas com bom ânimo, com fé
e louvando sempre a Deus que está no comando de todas as coisas. E você já sabe que ofertas e dízimos devem ser enviados para o nosso Pix, que está aí na tela, ou nas contas do Banco do Brasil e Santander, sempre junto com os comprovantes. A lição 54 das ovelhinhas para os pais fazerem com seus filhos já está acessível online. Se você quer ajudar as pessoas que estão mais necessitadas durante esse período de pandemia, deve fazê-lo através de doações pelo telefone 14 98156 4060. E se você precisa de alguma coisa, ligue também para esse número. E não se esqueça da nossa reunião de oração na terça-feira, online, às 20h15. Que tenha um bom domingo, junto com a sua família, com seus amigos, em comunhão, louvando a Deus e confiando de que Ele está na sua vida no comando de todas as coisas. Tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Aquele abraço virtual e até o próximo domingo.